Olá, pessoal! Obrigado por estarem aqui comigo para mais um episódio do podcast Beth Companhia. E hoje estou na companhia de uma pessoa que eu aprendi a admirar muito nos últimos anos. Com certeza, alguns de vocês aqui da nossa região já ouviram falar sobre ela. É a Nêmora Laís Meinke. Isso, Laís, eu nem sabia que tinha. Mas quem é a Laís? Quem é a Nêmora? É uma profissional maravilhosa, formada em hotelaria há muitos anos atrás, tem uma experiência longa na área da hotelaria, no Nordeste, Centro-Oeste do país, e deu aulas em diversas instituições, e agora ela é a idealizadora da Voves Biscoiteria, que eu tenho certeza que muitos de vocês, eu sei que muitos estão nos ouvindo, mas quem não está vendo já identifica essa etiquetinha aqui da biscoiteria dela. E hoje a gente vai conversar muito sobre, claro, os projetos dela, mas um tema que eu gosto muito de falar, que é a gastronomia local, a gastronomia aqui da nossa região, que a Nêmora, pelo que eu estou acompanhando, conversando com ela, está trazendo outros olhares. Como ela fala, andou me corrigindo até de um termo muito legal, a confeitaria clássica, que eu não tinha esse termo. Mas vou deixar vocês ouvirem um pouquinho da boca dela sobre a história dela, essa trajetória. Nêmora, brigadão por ter aceitado esse convite. Até dei uma arrumadinha aqui para ficar mais uma carinha de Natal, porque eu sei que essa época tu quase morre trabalhando naquelas peças lindas que tu faz. Ontem eu ouvi a nossa Kátia Taurina, né? Ai, meu Deus, ela querida. olhou, fui no evento ontem, ela olhou pra mim e disse assim, eu não sei nem meu nome, eu também não sei mais nem meu nome. Mas, né, vamos começar pelo nome. Tu falaste que as pessoas não... Realmente, poucas pessoas me conhecem por Nêmora Laís, né? E Laís vem de Laós, que é povo. E Nêmora vem de Silvestre, né? O meu pai é Silvio. Então, Nêmora Laís, que vem do bosque e se torna líder do povo. Então, eu amo o nome Laís. Eu amo. Eu também. Eu tenho uma grande amiga jornalista que se chama Laís Har. Um beijo pra ti se tu estiver me ouvindo. Então eu gosto muito, e eu sempre assino Nêmora Laís Meinke. Agora nos meus cursos eu tô assinando só Nêmora Meinke porque fica muito longo, né? Uhum. E o Meinke tem que prevalecer, porque afinal de contas, né, a gente vai contar aqui que a minha especialidade é gastronomia alemã, então o Meinke tem que ficar o Meinke, né? Sim, tem que ficar. É que nem o Beth Companhia, agora tem o novo Beth antes, porque Elizabeth, que é o meu nome, e ainda se pronuncia assim, né? O Elizabeth, que é com ZTH, aí fica uma coisa muito dura. Muito dura, que não, dizem que não combina muito comigo. Mas eu amei legal, essa história, né? nossa, muito bacana. Mas e aí, veio lá do Nordeste, veio a milhão, veio, claro, teve algumas histórias pessoais aí, mas que tu conseguiu dar a volta por cima, e hoje não tem nem gente para conseguir essa entrevista, vocês não tem noção, parecia que eu estava negociando com a Ana Maria Braga. É que essa época é complicada realmente, porque é a minha safra, né? Eu, então, tenho uma biscoiteria, que é a Voves Biscoiteria. Eu, na verdade, quando era pequena, eu gostava de brincar, de fazer bolinho de barro, né? Era o que me deixava feliz. Então, desde aí, depois do bolinho de barro, eu realmente fui fazer, né? Aprendi com a minha avó a fazer bolo, cuca. Eu aprendi aquela gastronomia colonial, né? Uhum. Aquela comida que os imigrantes trouxeram na sua bagagem, as receitas, e aqui, então, tiveram alterações. Assim como a língua, né? Nós temos a língua alemã, que existem os dialetos que eles misturam o alemão com o português, né? Macht die Chanel, janela é janela, né? Faz a janela, fecha a janela, macht die Janel zu, es Schuven. Quer dizer, Schuven é regnet em alemão. Em alemão é regnet, faz essa mistura, né? Porque a convivência com a língua, né? A língua portuguesa foi fazendo isso, né? Então, isso é a língua teuto-brasileira. Assim, nós temos também a comida teuto-brasileira, que veio da Alemanha e se transformou, assim como a ítalo-brasileira, isso, né? Até porque os ingredientes que
tinham lá não tinham aqui. Exatamente. A aipim não tinha lá, Exatamente. mas tinha muita batata, então Exatamente. as aplicações, né? A Isso minha aí. mãe é descendente de alemães, mas ela aprendeu a fazer massa maravilhosamente bem, porque ela conviveu com colonos italianos, com poloneses também. Mas aí as pessoas também elas se enganam, né? Porque ali na Europa existe uma troca muito grande. Então a gente come muita massa na Alemanha também, né? Não é batata. E massa maravilhosa, meu Deus. E esse conhecimento as pessoas não têm. O Spätzle, que eu adoro. O Spätzle é maravilhoso. As pessoas acham que só conhecem a comida colonial daqui, que é um pouco mais, que é mais rústica. Sim. Né? Chucrute, batata, sim. Chucrute, batata, que tem lá também. Tem lá também. Sim. De uma forma mais sofisticada, né? E é a Europa, é ali, ó, a fronteira com a França, a fronteira com a Suíça, aquela Europa central onde há troca, né? Por isso que o Apfelstrudel, ele é austríaco, mas é das pessoas. O que acontece? Na Alemanha que ele se popularizou. Então, é a comida alemã dos povos que falam alemão. Então, as pessoas dizem, mas o Apfelstrudel não é alemão. Porque na Áustria se fala alemão também, é tudo ali a mesma coisa, gente, Sim. né? Então, às vezes, existem comidas que se popularizaram na Alemanha. Existe uma torta que é Baiser-Torte, que é uma torta de discos de merengue que se popularizou muito na Alemanha. Então, no meu curso eu ensino ela, mas é francesa. Mas eu ensino porque toda mesa de alemão tem uma torta dessas. Sim. Então, tem essa... E a comida colonial, então, vamos voltar para ela atravessa o oceano com os imigrantes, né? E os imigrantes chegam aqui, os primeiros imigrantes, não tem nada, gente. É mato, tanto que tem as picadas onde eles picavam para poder entrar e seguir na sua terra. Com um facão. Para quem não é familiarizado, isso é bem legal. O termo picada, que tem picada café, tem picada capivara. São essas... Por que tem aqui na nossa região, a picada café fica ali na região de Voti, né? Era porque os imigrantes, eles usavam facão e picavam, cortavam... Porque nem quando a gente anda no mato, né? Picavam o mato para fazer a trilha. Isso mesmo. E aí a região, ou aquela cidadezinha ali, ou aquele lugar, ou aquele virou que picada café, porque ali antes tinha uma picada. E a gente brinca, tem um termo hoje, né? É o fim da picada. É o fim da picada. Exatamente. Então, o que acontece? Veio essa gastronomia, essa comida para cá, essas receitas para cá, e essas receitas foram... os alemães, eles vieram para colocar comida na mesa do brasileiro. Por quê? As grandes sesmarias foram divididas, os alemães ganharam essas pequenas terras, não existiam mais os escravos para produzir, né? Sim. O império estava crescendo, precisava de mais comida, e aí alguém tinha que produzir nas terras. Então, os alemães começam a produzir. Tudo o que eles produzem, eles comem, né? Eles colocam a sua mesa. Quando vem a visita, eles colocam o melhor que eles têm. É verdade. Né? E aí, o que acontece? Eles matam o porco, eles têm que usar tudo. Então, já vem lá, né, ali, o sangue para fazer murcilha, o leite, a nata, se transforma em nata, que depois se transforma em manteiga. Tudo eles precisam aproveitar. Não tem farinha de trigo aqui. Aqui tem o quê? O aipim, né? A mandioca. Eles e o que tem? O polvilho, fazer o polvilho. Aí o que eles fazem? A rosca. A rosca é totalmente alemã colonial. Na Alemanha não tem rosca, não tem polvilho. Outra coisa que não tem lá na Alemanha é essa cuca que a gente conhece aqui, né? Lá eles têm o Streuselkuchen, que é bem baixinho assim, que é um bolo de tabuleiro, que até no meu curso tem... eu vi. Eu já separei a receitinha para eu fazer. No meu curso tem um módulo todo de bolo de tabuleiro, que é bem fininho assim, né? Bolo de tabuleiro, e aí tem o Streusel. E esse Streusel, que é essa farofa, também tem muitas outras receitas. Torta de maçã, só de Streusel, enfim, tem muitas coisas. E a cuca aqui recebe uma
colocam um fermento maior, fazem ela um pouquinho mais alta, ela não é tão baixinha, um pouco mais alta assim, com o recheio que existe. Até porque nada era em abundância aqui, e fazer em maior quantidade para as mulheres, elas tinham que produzir mais. Não dá para ser tão sofisticado, né? O Claes. Porque tem que dar conta de tanta gente para comer. O Claes, ele é um spätzle grosso. Isso. Porque o spätzle ele era cortado assim, bem fininho, uma massinha bem fininha que é cortada que, inclusive, bem fininha. É uma especialidade da minha mãe fazer. O spätzle. O Claes. O Claes. Eu também amo, e eu também, a minha avó fazia. Aí corta bem fininho assim e cai na água. E a mulher veio pra cá. Ela tinha que cuidar dos 10 filhos, ajudar. Ela era responsável por tudo que tinha na casa, mas fora, perto da casa. E no por pátio exemplo, também. Isso. Por exemplo, a horta, as galinhas, porque as galinhas ficavam na volta da casa. Isso. Tratar as galinhas, tirar o leite da vaca, né? Tudo isso era com a mulher. Isso. Ela não tinha tempo. Gente, a minha mãe fez tudo isso que a Nêmora tá falando. Eu cresci vendo a minha mãe fazer. Eu também, minha avó. Então, eles tinham que fazer essa massa mais grossa e virou Claes. Isso, né? Não dava tempo de enrolar. Que vem de Klößchen. Então, gente, tudo foi se adaptando. Tudo com o que eles tinham aqui. Aí, o que acontece? Se torna a comida colonial, porque ela vem de lá e se transforma pelos colonos, né? Quando eles vão, então, se reunir na comunidade, porque daí as terras são todas separadas, aí tem a igreja, né? E aí eles no domingo vão para o culto, onde cada um traz um pouco do que se produz, né? E ali eles levam o que tem de melhor e começa, então, a surgir os grandes cafés coloniais, né? Que hoje as pessoas pagam uma fortuna aí na Serra Gaúcha para comer. E claro que, né, como um bom brasileiro, né, que tem sushi de brigadeiro, sei lá, também tem o nosso café colonial alemão, tem Marta Rocha e tem as outras tortas junto também, que são uma delícia, e isso acho que é o grande... E a humanidade, a história da humanidade mostra que os alimentos, eles são transformados dependendo de onde tu vem, mais a integração cultural, e aí tu não consegue ser aquela coisa extremamente original, a não ser que fique sempre naquele país. Né? Exatamente. Então, essa mistura toda, assim. As culturas se fundem, né? E a gastronomia é cultura. E aí, gente, tem essa comida colonial alemã, né? Que as pessoas aqui conhecem, e tem a comida clássica alemã, que é o Spätzle fininho, que é o Knödel, que é uma bola maravilhosa, que tem de batata, que tem de semmel, que tem, enfim, que acompanha vários, o Schweinebraten, que é o porquinho, ou o Sauerbraten, que é uma comida marinada, que fica horas ali na panela, dá um molho maravilhoso. Enfim, várias. E a confeitaria, né, gente? Sim. A confeitaria na Alemanha são vitrines. A última vez que eu fui, eu fiz vitrine de torta, padaria, né, panificação, vitrine de torta, vitrine de pães, são mais de 360 tipos de pães. Né, Nêmora, que a fama da confeitaria, ela é maior na França, né? Porém, a confeitaria alemã é incrível. Nas vezes que eu estive lá, assim, patisserie. Por quê? Porque se popularizou mais na França, né? Então tem isso, por exemplo, as pessoas não sabem que o Gingerbread Man e a Gingerbread House, que foi popularizado nos Estados Unidos, é feito de Lebkuchen alemão. Quer dizer, o Lebkuchen foi o biscoito alemão das feiras de Natal, né? Que é a casinha da bruxa, na verdade, não é a casinha da bruxa, que se chamava, é uma tradição alemã das crianças fazerem a casinha da bruxa. Ela foi exportada, né? A Inglaterra, então, leva para os Estados Unidos essa cultura da Alemanha, das feiras de Natal e dos biscoitos, e o americano, né, sempre muito esperto no sentido comercial, exporta isso, né? Industrializa e exporta. Né? Quer dizer, primeiro a Inglaterra exporta e aí os americanos industrializam. Então,
o homem de biscoito, que tem também a história Sim. de que o homem de biscoito fugiu e não sei o quê, mas o biscoito em si, e esse homem de biscoito e a casinha do biscoito é da Alemanha. Que faz é o muito Lebkuchen. E o homem de biscoito faz muito sucesso no Shrek, Exatamente. né? Pra quem não... Porque assim como o Papai Noel se popularizou também nos Estados Unidos, né? Sim, Então, isso é assim. Mas o que eu quero dizer é que existe a comida colonial aqui do Brasil, colonial alemã, que eu digo que é uma comida brasileira, né? Eu fiz parte, ano passado, me procuraram para fazer um documentário sobre comida alemã e eles estavam procurando alguém da área do biscoito e chegaram até a mim. Pessoal lá de São Paulo. Brasil Agosto, eles fazem pesquisas de comida brasileira. E eu disse com todas as letras, isso é comida brasileira. Porque ela surgiu aqui, a cuca é brasileira, ela não é alemã. Ela é teuto-brasileira, né? Assim, Sim. Mas a comida clássica já é diferente. A gente tem aquelas tortas de frutas, né? A gente tem o Stollen, a gente tem o Apfelstrudel, a gente tem essas comidas que eu já falei agora. Tanto que o Apfelstrudel, que tu falaste que agora tá um pouquinho mais popular nos últimos tempos aqui. Há muitos anos nem se fazia mais, porque... Não, maçã é uma coisa que só tem aqui na Serra, lá em cima, então nas outras regiões do Rio Grande do Sul eu tô ensinando agora no meu curso, as pessoas compram o meu curso que tem 50 receitas alemãs e mais 50 aulas de biscoito. Elas pagam porque elas querem o Apfelstrudel. E depois elas se surpreendem com o resto que tem lá, né? Porque elas nem imaginam, pessoas lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Nordeste, elas se impressionam assim, nossa, mas essas tortas, né? E o interessante é que essa gastronomia alemã é o menos é mais mesmo, assim. Eles... a torta por si só já é linda. E aí tem só uns toquezinhos, né? Então eles fazem toda uma ambientalização. Na Alemanha, tu não vai todas as casas que tu for, as pessoas usam etiqueta, né? E o garfinho, porque elas já aprendem isso de berço. Não que isso seja tão importante, mas é sofisticado, são detalhes. Aí sempre tu vai lá na casa de uma amiga na Alemanha que te convida, sempre tem um detalhezinho, uma florzinha, uma coisinha, assim. É muito legal, né? E isso na gastronomia também. Então, o menos é mais, o bonito, assim, o vistoso, tu enche os teus olhos porque não é cheio de poluição, é aquele toque e menos açúcar. Então, a gente sente mais o gosto real do que tem ali dentro dos ingredientes. É equilibrado. Sim, até porque o açúcar de cana-de-açúcar lá é raro, isso, né? Lá é açúcar de beterraba. Então, realmente, tem pessoas que... É incrível, quando a gente ia para lá, há uns anos atrás, a gente ia muito a trabalho, os amigos que moravam lá pediam 3 coisas pra gente levar para eles para comer. Tu sabe o que é, né? Não sei. Leite condensado. Goiabada? Não. Alguns pediam goiabada, mas uns queriam paçoquinha. E tu vai dar muita risada. Biscoito a bolachinha recheada. Não, ela não tem. Principalmente como é que é a brincadeira? Como é que é aquela bem comum? Meu Deus, me fugiu o nome. Mas eles queriam que a gente levasse bolachinha recheada. Aquela de morango, sabe? Interessante. Toda vez, a gente ia 2, 3 vezes por ano lá, eles mandavam. Pra mim é sempre assim, goiabada ou chimia de goiaba. Leite condensado. Leite condensado, sim. Porque... Eles têm lá o leite condensado, que é umas bisnagas, assim, mas é bem menos mas doce. Mas o leite moça, vou fazer aí uma propaganda. Um jabá, mas não... eu vou te dizer, aí é que tá, vamos chegar nele também. Aí, nesse dia que o pessoal veio aqui fazer esse documentário comigo, eu tinha recém feito um dos meus programas lá na TV, né? Tinha feito 8 programas, então levei, sobraram as coisas e tinha um monte de coisa para comer naquele dia. E eles foram comendo o dia inteiro doce, gente. O dia inteiro. Eles chegaram às 9 da manhã, eles pararam de comer doce às 8 da noite. Pensa! E no final, eles pararam e disseram, a gente precisa te falar uma coisa. Eu estou impressionada com o equilíbrio dos teus doces, porque a gente tá desde as 9 da manhã comendo doce. E não enjoou. E a gente não precisou nem tomar água. Não, assim, porque é equilibrado. Sim, porque ele muito doce esfrega na garganta. E por que isso? Não existe uma receita no meu curso, por exemplo, porque as receitas alemãs não têm,
que tem leite condensado. Eles usam a base do quark e da nata. Então fica uma coisa realmente muito equilibrada. Né? Nata e quark, e aquilo dá uma liga e dá uma textura diferente, enfim. Não que eu não ame leite condensado, não, tá? Que fique bem claro. Porque coisa boa. Mas é que a gente tá falando do outro processo de... assim, eu amo a gastronomia alemã, a confeitaria alemã, comida alemã. Eu, na verdade, fiz o meu trabalho de conclusão sobre um restaurante clássico alemão, justamente para trazer isso para a região, né? Essa nossa região aqui, um restaurante clássico alemão, saí do colonial, porque o colonial... E fiz todo o cardápio, muito legal. E sou apaixonada e sempre preferi mais fazer comida do que confeitaria. Olha só. A minha mãe era mais do biscoitinho e essas coisas assim, né? Porque surgiu essa história toda lá num projeto que a gente fez. E eu hoje sou apaixonada pela confeitaria. Olha só. Não que tu não faça uma boa comida. Não, eu faço muito bem. Muito bem. Realmente, assim... E às vezes as pessoas dizem, ai, Neymar, como tu é? Eu sou exibida mesmo, eu cozinho bem uma comida alemã. Mas claro, é que a gente até, nós brasileiros, a gente é muito modesto, né? Eu mergulho de fazer isso bem feito, porque eu tô honrando meus ancestrais, né? Eu acho que eu trago, assim, cada vez que eu faço uma comida, eu trago a minha origem, eu trago a minha avó, assim, como uma pessoa que tem a descendência africana também vai se orgulhar, assim como o italiano também vai se orgulhar quando faz uma comida, né? Sim, com certeza. E esse olhar da gastronomia clássica, tu achas que, claro, tu já tá com quantos anos? 10 anos que tu tens? 12 anos já, que tu tem avós. Mas tu tá nesse processo cada vez mais, né? Mais sofisticado. Inserindo, né? Aqui na região tem espaço para isso, uma vez que a gente é acostumado ao bastantão? Com certeza. Olha, gente, eu comecei com biscoito, e aí na pandemia, comecei a fazer as caixas alemãs. Então, eu tinha uma que era o café colonial na caixa. Eu tinha uma outra que era o café clássico, e aí eu tinha um Käsekuchen, né? Enfim. Aí o outro tinha o café da Oma, que tinha o Apfelstrudel. Então, sempre... Por quê? Porque o café und Kuchen é uma tradição na Alemanha. O café und Kuchen é a tradição do café und Kuchen. Tudo que é canto que tu puder, qualquer cantinho na Alemanha tu vai parar e tu vai poder comer um pedaço, um Stück Kuchen, um pedaço de bolo com uma xícara de café. E quando a pessoa te convida para fazer isso na tua casa, é porque tu é amigo dela. Olha né? só. Quando tu é bem-vindo na casa dela. Eu tenho histórias muito legais sobre isso, mas eu acho que não vai ter tempo. O café und Kuchen é algo muito sério. E aí, na pandemia, como as pessoas não estavam mais podendo vir, enfim, eu fiz esses cafés para levar, né? Para as pessoas poderem enviar para alguém, pro velhinho lá que estava sozinho, dizendo, tu tá longe, mas tu não tá sozinho, né? Então, cada sexta-feira era um tipo de café. Com um salgado, um doce, os biscoitinhos, café batido e vários, enfim. E ali eu trouxe todo os clássicos. Gente... Eu vendia muito. Olha muito, só. muito. As pessoas começaram a enlouquecer. E eu recebia, inclusive, depoimentos de pessoas assim, fazia 2 anos que eu não falava com a minha filha, com meu pai, e eu levei uma caixa para ele com Apfelstrudel e ele chorou, lembrando da minha mãe. Olha e nós fizemos as pazes. Então, assim, eu me emociono com isso. Claro, imagina. Né? Então, essas coisas aconteciam muito nessa época. Muito. Então, eu vejo que as pessoas conhecem a comida clássica. E quem não conhecia, nunca comia strudel, mas já nunca ouvi falar e compravam e se emocionavam. É porque, assim, o paladar, a gente não pode dizer assim, eu só gosto disso. O nosso paladar, por natureza... Aquela massa do strudel maravilhosa. Ele se adapta muito facilmente, assim, aos e sabores. outra, né? Nós somos aqui uma região, berço da imigração alemã, toda essa região, São Leopoldo, e tá mais que na hora de ter isso. E eu tenho certeza que faz muito sucesso. Eu mesmo quero, né? Sim. Abrir um café uma hora dessa, assim, ainda não dei conta dessa demanda, mas eu quero fazer isso. E vai ser, e é muito legal, assim, porque tem toda uma tradição. E outra coisa que acontece muito,
que as pessoas ainda lembram muito do antigo restaurante tirolesa que existia. Sim, Como as pessoas ficou na memória falam, afetiva, como é a Cantina Capri, vinham vários as ficaram. pessoas de todos os lugares que passavam pelaquela BR. É verdade. Eu vou ter que parar lá para comer. Então as pessoas têm saudades disso, as pessoas lembram disso. Claro que os mais novos não, né? Que não passaram por isso, mas como aquilo fazia sucesso e era bem-vindo, né? Porque é uma comida fácil de comer. Ela é uma comida fácil de gostar. Porque ela é uma comida simples, sofisticada, equilibrada e dá lucro, né? E tu consegue os ingredientes aqui, porque a gente sabe que lá tem uma diferença da estrutura da farinha, da manteiga, que se usa muito, de farinha, né? A gente vai fazer com o que a gente tem, né? Sim. Claro que eu faço com a manteiga que tem aqui. O que para mim é um pouco mais difícil é o quark, que é o nosso cashmere, o quark e as natas, porque lá eles têm vários tipos de quark, eles têm vários tipos de nata, e a gente aqui tem um tipo, né, de nata, 2, né, aquele que a gente bate para fazer o chantilly, que é caríssimo, né, pra gente, e a outra nata normal, que aqui no Brasil a gente passa no pão lá, eles não comem no pão essa nata. Olha só. Não comem, eles também não comem cuca com linguiça, Mas eu consegui adaptar muito bem as receitas e ficam iguais, né? Então, o quark eu passo no liquidificador para ele ficar bem, sem aqueles gruminhos, né? Quando eu vou fazer uma torta, porque a torta ela tem que ter uma certa textura. Fica um pouco mais líquido, mas daí eu bato a nata junto e aí ele ganha a estrutura que precisa ter. Então, eu adaptei dessa forma, eu pesquisei muito como eu poderia fazer. E tem muitas coisas na Alemanha que eles não fazem mais. Por exemplo, tem um negocinho que chama Gusstorte. É uma misturinha para colocar em cima da torta, que fica uma gelatinazinha, mas não é bem gelatina. Lá tu compra pronto e é como se fizessem... Não tem mais. Então, eu tive que me adaptar aqui também e pesquisar como era feito antes de não ter o gus, né? Outras coisas que a gente tem dificuldade são o orangeato e o citronato, que são... igualzinho a uma fruta cristalizada, porém só laranja e limão. Então ele dá um gosto diferente. Então o que eu faço? Por que ele vai na receita? Muitas vezes eles trituram, colocam na receita porque dá umidade. Aqui dentro tem. Olha só. Esse biscoito não é úmido? Gente, eu amo esse biscoito. Quem não tá nos ouvindo... Ele tem, só que o que eu faço? É uma delícia. Eu trituro a fruta cristalizada. É muito bom. Eu trituro a fruta cristalizada e misturo a elas para dar a umidade que a receita pede e misturo a elas a casca de limão e a casca de laranja. Porque a gente até encontra no mercado público de Porto Alegre, porque não é aquela casquinha que a gente toma com chimarrão, ela é molinha, ela tem umidade. Então eu faço isso e fica igual, gente. Então a gente vai fazendo adaptações testando. Que, claro, né, que eu fiz anos de experiência, anos de estudo, né, para fazer isso, que hoje eu passo até para minhas alunas e elas, então elas dizem, lembra como tu consegue ensinar isso fácil pra gente, também, né? Porque eu tô anos estudando, né? Isso. Estudando para mim, para eu poder, porque eu sempre tenho saudade da comida de lá. E agora serve pros outros. Eu acho que a gente tá meio que estourado no tempo. Ouve como é que a gente tá aí? 29 minutos. Tá vendo? Que bom. É que a gente esqueceu de ligar o timer. Mas a gente, quando tiver que parar, a gente vai parar e fica à vontade de quero mais para outro dia. Porque eu quero muito te perguntar, que bom que eu não termino. Porque nós estamos, então, às vésperas dos 200 anos da imigração. A região já vive os 200 anos, já desde... o início desse ano que se celebrou 199, na verdade já estava mais tempo, mas que deu um gás nos últimos tempos aqui na região, que tem hoje a Rota Romântica, tem a Rota Romântica e a Germânica. E a Germânica, né? Então, assim, a nossa região aqui está vivendo este clima, né, Moura? O que tu acha disso, assim, culturalmente, gastronomicamente falando? A gente meio que perdeu um pouco a história, não se tem a gente fala muito que não tem estabelecimentos hoje que vendem, que ofereçam realmente
E aí, como é que tu vê isso? Até porque tem no teu currículo que tu trabalhou, inclusive, em órgãos de governo municipal, estadual. Eu acho que hoje está se isso. retomando, ainda bem, né? Eu acho que na época que eu trabalhei na pasta do turismo, né, junto com o Ronaldo Vieira, que era maravilhoso, enfim, no governo na época, eu lutava muito, assim, para resgatar isso. Tanto que os biscoitos começaram lá, né? Eu comecei com oficinas de biscoitos para as crianças, que minha mãe era oficineira voluntária, e eu, então, coloquei esse projeto para resgatar a gastronomia da cidade. Então, eles aprendiam a fazer cuca e biscoito. E as pessoas diziam, tem que vender esse biscoito. Eu, não quero vender biscoito, nunca vou vender biscoito. Olha aí, ó. Vai vender quanto esse biscoito? Aí um dia, quando eu fiquei infeliz da vida com o meu trabalho, eu disse, vamos abrir uma empresa e vamos fazer biscoito, né? Comecei em casa, resumindo. Eu acho que ficou muito tempo esquecido. Eu acho que as pessoas confundem um pouco as coisas, né? Toda vez que a gente conversa sobre a nossa identidade alemã, eu acho que às vezes existe um preconceito, tá? Existe um preconceito, né? Todas as etnias são importantes aqui no município, na região. Eu acho que tem gastronomia na região, não temos em São Leopoldo, mas a gente tem um restaurante em Novo Hamburgo, eu acho. E depois para cima a gente tem, né? Para cima, subindo a serra, né? A gente tem bastante. Em São Leopoldo nós não temos, né? Eu acho que a gente precisa resgatar cada vez mais, porque é história. Até porque é uma ironia, né? Para quem vem de fora não entende. Nós até entendemos, assim, como a cidade, berço da colonização, não tem um lugar Quando as pessoas vêm para São Leopoldo, elas procuram. Poxa, eu vim aqui para o berço da imigração alemã e não encontram nada. Então, assim, tem muitas pessoas fazendo um trabalho muito interessante, as meninas do Interventura, né? Eu acho que a Secretaria hoje de Desenvolvimento está fazendo um trabalho bem legal lá, né? Eu acho que estão retomando o Sebrae junto, mas ainda tem ainda temos muitas polêmicas. A festa, né, a São Leopoldo Fest, que hoje é comemorado o aniversário da cidade, mas não é o aniversário da cidade, a chegada dos alemães, e às vezes tem pessoas que querem apagar isso. Então, é a minha opinião, ninguém precisa concordar comigo, eu também não preciso concordar com as pessoas, e ainda bem que as pessoas discordam, né? Não. Graças a Deus. Como diz Nelson Rodrigues, a unanimidade é burra. Eu acho mas a gente tem que, dentro desta diversidade de pensamentos, se chegar a um denominador comum, que é assim, ok, nós somos feitos de várias etnias, mas se queremos dizer que temos a imigração, o que faremos sobre isso, né? A única cidade no Brasil que tem o título de berço da imigração alemã no Brasil é São Leopoldo. A gente precisa explorar isso, explorar, entre aspas, no sentido de fortalecer e criar uma produção associada ao turismo. O que é produção associada ao turismo? Biscoito alemão que vai ser vendido na cidade berço da imigração alemã. Um artesanato, né? Os equipamentos turísticos são o quê? Hotel, centro de informações turísticas, os restaurantes. Isso são os equipamentos turísticos. A infraestrutura turística é o quê? O equipamento turístico também, os museus, enfim, é tudo equipamento turístico. É equipamento turístico que também pode ser atrativo, né? Sim. O equipamento turístico, restaurante, tem o atrativo dessa gastronomia alemã, né? O atrativo turístico, o museu, que também pode ser o equipamento, né, turístico. E a infraestrutura turística é aquilo que precisa ter, né? E o condutor, né? Aquela pessoa que traz o turista. Nós temos a agência de turismo emissiva, que me leva até a Alemanha, me leva até Gramado, e nós temos a receptiva, que é aquela que recebe a gente aqui, com guias de turismo, enfim. A gente não tem, né? Há anos atrás a gente tinha, até a gente fazia educação para o turismo. Acho que educação para o turismo é importantíssimo, né? Mas daí tem algumas pessoas que acham que, não, por que a gente vai fazer? A gente vai estar privilegiando a cultura alemã se a gente... Né? Não é questão de privilegiar ou não, é questão de aproveitar um título, e a gente pode agregar. Por que não a gente fazer uma gastronomia alemã com
com a cumbuquinha lá que vai os elementos dos da origem indígenas, africana, né? e indígena. Né? Por que não fazer uma conversa entre essa gastronomia? Vamos fazer uma conversa entre essa gastronomia, né? Vamos falar que a rosca alemã, na verdade, é brasileira porque os indígenas tinham o polvilho. A rosca é muito mais indígena do que a alemã. Entende? Né? Por que a gente não pode fazer isso? A gente pode ter a comida clássica, a gente pode ter a comida colonial. Eu sempre digo, meu curso é confeitaria alemã da colonial a clássica. Né? Porque eu tenho o sonho, ninguém imagina que o sonho é uma comida alemã. O sonho foi criado em Berlim por um confeiteiro que queria, na guerra, e ele queria fazer um doce em formato de bola de canhão. Olha só! Meu Deus, por isso incrível. Que quando tu abre um livro de confeitaria, tem lá um doce que tu vê, pô, mas isso aqui é o nosso sonho, que está escrito Berliner. Porque ele... Bola de Berlim. E aí, os portugueses trouxeram para cá. E os portugueses chamavam de bola de Berlim. E no fim, não sei por que virou sonho, mas é a bola de Berlim. É uma comida, é uma confeitaria totalmente alemã, clássica. Olha só. Que era recheado, aqui a gente põe doce de leite, lá ele não tem, que era recheado com creme de confeiteiro. E sabe que, voltando assim para nossa história aqui de São Leopoldo, né, Moura? É impressionante. Eu tenho um termo, às vezes eu faço uns stories que eu chamei assim, ó, de pequenos grandes tesouros. Eu vou nos lugares, ó, isso aqui é mais um pequeno grande tesouro de São Leopoldo, porque a gente não conhece, nós leopoldenses não conhecemos a nossa cidade. Se nós não conhecemos a nossa cidade, como que eu vou apresentar a minha cidade para outras pessoas que vêm aqui? Porque... Educação para o turismo, né? Isso. E divulgação, e porque existe uma questão que a gente fala muito do pertencimento. Eu posso morar aqui, mas eu não pertenço aqui. Ontem no evento lá... Eu quero falar antes de falar isso. Antes de falar Pode falar. Quando eu comecei lá no turismo, na pasta do turismo, existia já um fenômeno no Padre Reóis, toda sexta-feira santa, onde as pessoas tu conhece vêm a pé. Sim. Até. E quando eu vi aquilo, eu não sabia que existia isso, porque eu sou luterana, eu nem sabia que existia isso. E eu também morei anos fora, né? Quando eu descobri aquilo, eu com o olhar de turismóloga, né? Olhei para aquilo e disse, meu Deus, a gente tem que fazer uma coisa aqui. E aí já tinha uma feirinha que a gente tem que fazer uma coisa aqui. E aí a gente transformou aquilo no evento naqueles anos. Foi o primeiro grande ato, né, do turismo municipal naquele ano. Aí a gente fez toda uma estrutura para receber. A gente transformou lá umas casinhas que tinham ali, acho que até estão abandonadas hoje, numa central de informação turísticas. Eu chamei essa agência receptiva que era de uma amiga minha, ela colocou, e a galera dos ônibus, os donos, né, dos proprietários das linhas de ônibus aqui, botaram os ônibus à disposição e a gente começou a fazer passeios turísticos com essas pessoas. A gente não levava ninguém de fora. As pessoas de São Leopoldo começaram a olhar aqueles ônibus, fizemos um cartão com os pontos do turístico, eu fiz 3 roteiros muito legais, na época do Martim Pescador ainda. 3 roteiros muito legais, e aí esses ônibus levavam para esse roteiro. E como era religioso, eu levava para um roteiro religioso. Entravam dentro do Unicinos, dentro da Este, dentro da Casa Matriz, dentro do São José, dentro do Secrei, passava. E tinham pessoas que desciam do ônibus e olhavam para mim, chorando, dizendo, eu moro em São Leopoldo há mais de 40 anos e eu nunca tinha entrado na Unicinos. Não duvido. Porque ontem, inclusive, foi perguntado quem nunca veio no Secrei. Metade das pessoas levantaram a mão, né? É isso, é educação para o turismo. Né? Isso tinha que fazer nas escolas. Desde criança, as pessoas têm que se apropriar, autoestima, dizer, poxa vida, esse museu do trem tem uma história tão legal, sabe? E é irônico, porque a gente brinca assim, ó, tu vai pra Europa para tomar um café numa cafeteria incrível lá, que uma é melhor que a outra, com certeza, mas aqui em São Leopoldo temos várias iguais ou até melhores. Olha o que é o No Pátio.
aquela livraria, cafeteria maravilhosa aqui no centro. Então, assim, esse resgate, na verdade, para o bicentenário, deveria ser um resgate junto à população aqui, para que ano que vem, qualquer pessoa que for parar na rua e um turista perguntar onde é que fica o Museu do Trem, a pessoa é para lá, é para cá. E aí é muito importante uma coisa, tá? Porque às vezes as pessoas dizem, o governo não faz nada. Cada um tem o seu papel. O governo tem o seu papel. Ação e reação. O governo tem o seu papel. O governo tem o papel de colocar uma informação turística, o governo tem o papel da infraestrutura, o governo tem o papel da articulação. Por exemplo, vamos fazer um roteiro turístico, vamos articular com quem? Com as agências e o governo tem o papel da infraestrutura, né? Os empresários têm o seu papel. Se o empresário não quiser, o turismo não vai ter, porque se o empresário não vai ter. Então, cada um tem o seu papel. O papel da educação para o turismo é do município. Né? Uhum. Então, criar a infraestrutura também, investir nela, é do empresariado. Por exemplo, tu falaste desse passeio. O equipamento é do empresariado, a infraestrutura é do município. Isso. A infraestrutura é a rua. Por exemplo, tu criaste aquele roteiro há anos atrás, envolvendo as empresas de transporte. Saiu o governo, poderia ter sido mantido isso. Exatamente. E aí, até por uma provocação do empresariado, não, a gente quer isso, porque está nos gerando consumo. Se o trade turístico, né, se a gente chama, se não existe um trade que vá lá e diga assim, olha, a gente quer isso e a gente apoia, a gente quer que tu invista nisso e a gente apoia. Não existe um Contour, agora graças a Deus tem, né? A gente criou o Contour naquela época e caiu, aí nunca mais. E agora retomaram o Contour, né? O Contour foi criado por mim naquela época, muito legal. E hoje, de novo, tá tão forte, eu tô tão feliz com isso, assim. Mas se a população empreendedora diz, eu não quero turismo, não vai acontecer, porque não adianta só ter o ponto turístico, tem que ter a pessoa que leva, a agência que leva, tem que ter o artesanato, tem que ter a produção associada ao turismo, tem que ter a gastronomia. Eu descobri, assim, os pequenos grandes tesouros que eu estava falando antes. Tem um grupo, tu já ouviu falar do Caminho das Artes? Maravilhoso. Que coisa maravilhosa. E eu conheci algumas das artesãs que, na verdade, são ceramistas, né? Aqui, pertinho. Sim, ali da Helena. Do lado Meu Deus, do ela lado faz da Vobs peças sobre imigração. Então, assim, eu acho que tem muitas iniciativas paralelas acontecendo e que elas têm que ser aglutinadas. Agora, eu posso falar uma grande besteira para ti, que ontem de noite me caiu uma ficha. Menina, eu li, porque eu recebo material, tem 3, 4, 5 logotipos da imigração alemã que criaram. São Leopoldo tem um logotipo da imigração alemã, o governo do estado fez o logotipo da imigração alemã, tem a Associação dos Municípios fez o logotipo da imigração alemã. Conversam. Eu fiquei pensando assim, sempre porque daí eu já assim. pensando numa reportagem, assim, os logotipos, entidades criam os logotipos da imigração alemã, para tu ver, né? Então, cada um tem o seu olhar, é o mesmo objetivo, o bicentenário, mas assim, ontem de noite ouvindo lá a palestra, eu disse, mas por que o governo tem um, o São Leopoldo tinha uma tem época, outro? né? Tinha uma época que eu não podia falar, né? Hoje eu não devo nada para ninguém, não posso falar porque eu sou dona do meu nariz, tenho meu negócio, né? Pra que essa briga de beleza? Haja vista hoje esse imbróglio muito triste. Daí a gente termina por aqui, porque nós estávamos falando sobre comida gostosa. Essa coisa muito triste da casa do imigrante, né? É uma vergonha. É uma coisa assim que o governo do estado tinha que ir lá no cantinho chorar e pensar. Governo municipal, iniciativa privada, uma vez que foi passado para iniciativa privada aquela casa, né? Mas alguém tem que pegar aquilo e tá uma vergonha. Porque, na verdade, não é responsabilidade do governo. Mas, né? Porque... Mas vai deixar cair. Vai deixar cair que vem aqui, tá, o setor privado quer isso, se não quer, não tem. É complicado. Eu acho que tudo é muito polêmico. E, como eu disse,
Que bom que nós pensamos que as pessoas pensam diferente. Mas eu também acho que mesmo quando a gente pensa diferente, a gente precisa conversar. Então, para que 500 mil logotipos? Né? E para a gente terminar nossa conversa, ali no teu currículo está escrito que tu trabalha a gastronomia também para ajudar mulheres. Sim. Eu queria que tu me falasse sobre isso. Na verdade, eu quando... eu sou mãe sozinha, né? Mãe solo, né? Às vezes eu ouvi dizer, mãe solo não tem que se orgulhar, porque não deu. Meu orgulho, sim, de ser mãe solo. Eu tive um problema bem sério, assim, né? De violência, enfim. E eu tive muita ajuda de muita gente. Tive ajuda do meu pai, tive ajuda da minha mãe, tive ajuda das senhorinhas lá na Alemanha que me acolheram para me ajudar a fazer biscoito. E falo isso bem tranquilamente desse meu problema, porque eu acho que faz parte da minha história. Mas também não vamos ficar aqui, né? Mas o que eu quero dizer assim, é que eu recebi tanta ajuda para ter o meu negócio. Tanto de minha sogra, meu sogro, minha família, meus amigos, gente que eu nem sabia, gente que nem me conhecia lá na Alemanha, pensa, quando eu fui lá aprender. E hoje eu acho que eu também posso ajudar. Então é a minha forma de... Claro que eu tenho um curso, que esse curso é pago, né? Certo. Porque eu também preciso comer, né? Eu não posso, né? Sim. Mas eu ajudo a transformar porque elas que se transformam, não sou, né? Elas se transformam. Eu só só dou as ferramentas, né? E o empurrãozinho. E o meu projeto futuro é conseguir abrir uma associação e ajudar pessoas que não podem pagar por isso, né? Isso é um projeto bem futuro que a gente não precisa de uma fundação, uma associação para ajudar mulheres em vulnerabilidade social e principalmente mulheres que sofreram violência, né? Para que elas possam voltar para suas casas, olhar para seus filhos e se sentirem dignas, porque elas perdem a dignidade, né? Sim. Então que elas possam realmente, porque se elas não estiverem em paz, se elas estiverem num lugar de violência, como que elas vão falar de paz, né? Então, eu quero que elas tenham paz. E para ter paz, elas precisam primeiro dar comida para os seus filhos, porque se os seus filhos estiverem passando fome, elas não vão ter paz. Sim. Né? E gente, assim, olha, a gente já está indo para o final, e imagina numa situação bem complicada, você ter a oportunidade, a mulher, né, ter a oportunidade de fazer esses docinhos, porque enquanto a gente está falando aqui, eu tô engolindo em seco, porque o cheirinho que vem daqui é absolutamente maravilhoso. Ainda bem que tu não trouxe os sofisticados, dá porque senão assim, é porque a pessoa que não se controla, né, começa a comer e a cuspir em cima do microfone, né? Gente, olha o que é de lindinho Ele isso é aqui, muito... Gente, esses são os mais simples de todos. Coisa mais querida. Realmente são obras Mas de então, arte. assim, ó, se alguém nessa situação que estávamos falando estiver nos ouvindo ou alguém conhece, de repente pode conversar contigo um pouquinho, trocar uma ideia, né? Pelo menos ter um ouvido empático, né? Mas, Nêmora, assim, olha, muito obrigada. Foram assuntos maravilhosos, passaram muito rápido, muito né? rápido, né? Muito rápido mesmo. Tem tanta coisa que a gente ainda pode falar, né? Assim, podemos, mas o bom é isso, porque daí, como tu falaste antes, dá gostinho de quero mais, né? Então, quem sabe até uma hora dessas, a gente fala com o nosso produtor e a gente faz um podcast lá na biscoiteria, aí, né? Quem sabe, né? Mas, assim, fiquei muito feliz. Quem está nos ouvindo ou nos vendo, entrem lá no Instagram, é uma propaganda, não estou ganhando nada por isso, ao contrário, não, estou ganhando sim, porque eu ganho né, nessa questão que é muito legal mesmo, de entrar lá na Voves, no Instagram da Voves. Eu acho que 2, né? Desculpa te cortar. Não. O Voves Biscoiteria, para quem quer ser minha cliente, comprar biscoitos. E o Nêmora Mãe, que quem quer aprender a fazer. São dois. Uma é para escola e outra para venda mesmo. Então, assim, olha, viu? Múltiplas escolhas. É o que a gente gosta de trazer aqui. Então, pessoal, muito obrigada por terem nos ouvido. Se vocês quiserem acompanhar, Nêmora, qual é o arroba? Voves? Voves Biscoiteria. Voves Biscoiteria. Ou o arroba Nêmora
Menke se escreve, mas botar Nêmora lá já vai Mas aparecer. aí tá, a gente vai colocar aqui nas nossas... E nas nossas YouTube, redes tem sociais. tudo lá. Sim. Então tá, pessoal, espero que vocês tenham apreciado nossa conversa. Por favor, mandem algum retorno, sugestões. E, claro, a gente vai conversar mais próximo daqui a um tempo, quando estiver acontecendo já a programação da imigração alemã. Isso aí. Tu traz aqui, então, Strudel. os teus strudel. Ó, que delícia. Pessoal, muito, muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo episódio do Beth e Companhia.